Fala, meu irmão, boa noite. Fala, meu camarada, boa noite. Como é que você tá? Como é que Tudo bem, estamos? cara? Como é Tudo que na estamos? paz. Isso Feliz aí. demais por estar aqui com você hoje para bater esse papo, cara. Pô, eu tô muito satisfeito, muito feliz aí. Poder estar iniciando esse projeto, né? Fazer essas Legal, lives legal. aqui, divulgar bastante conhecimento e, cara, não podia ser melhor, né? Ter você Com aqui, certeza. abrindo aí os trabalhos. Boa noite a todos aí, todos que estão nos vendo aí. Hoje nós vamos bater um papo muito bacana. Para quem ainda não conhece o Eliezer foi um aluno, ainda é, né? Um aluno da pós-graduação de Biomecânica e Psicofisiologia do Combate. E agora é professor da próxima turma, né? Com uma disciplina fantástica, vai contribuir bastante aí para a gente, para o mundo do tiro, com certeza, com uma experiência fantástica. É educador físico, né? Tem uma visão muito bacana sobre o CrossFit e associando isso aí ao mundo operacional, né? A gente já bateu muito papo sobre essas informações. E hoje nós vamos falar da ação da biomecânica dentro do treinamento físico operacional. Não é isso aí, meu irmão? Isso aí, cara. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, professor? Para mim é uma honra estar aí com o senhor conversando, batendo um papo, trocando ideia, falando sobre tiro, sobre treinamento, que são coisas que a gente gosta, que a gente estuda, né? E vai ser uma grande honra. Estou aqui ansioso por receber o seu livro, aí já fiz a aquisição. Acho que É seria isso aí. bacana também a gente dar uma divulgada, se você tiver aí um exemplar para mostrar para a galera. Aqui, Material fantástico, ó, biomecânica do tiro, estudo dos movimentos sobre atividade de tiro e atividade operacional. Vai ser muito enriquecedor aí, né? Os nossos estudos, esse material aí. Com certeza. é isso aí, meu amigo. E assim, a gente já pode começar falando, né, do que é biomecânica e a importância da biomecânica para a operação de arma de fogo. Na verdade, assim, a biomecânica ela é fundamental e importante para todos os aspectos, né? Você que vive isso diariamente aí no seu centro de treinamento, mais do que ninguém pode revelar esses pontos, né? A importância da biomecânica para o desenvolvimento do corpo humano, né? Para o desenvolvimento do operador aí, no caso do operador de segurança pública, né? Como é que é essa sua relação? O que que você vê como ponto determinante, assim, dentro da sua experiência, né? Tanto de treinador, né, educador físico, quanto de instrutor de tiro, e associando agora a biomecânica a esses dois mundos aí. Roberto, eu acho muito legal, primeiramente, conceituar a biomecânica, né? Porque o que acontece? E aí, trazendo aqui um exemplo muito particular, assim, como instrutor de tiro, né? Numa determinada linha, a gente passando instrução, passando detalhes de postura, ação de movimento, o nome biomecânica foi mencionado durante a instrução, e um aluno já com alguma experiência na área de treinamento, operador de segurança pública, fez um trocadilho, uma brincadeira, né, dizendo que a palavra biomecânica estava muito na moda dentro do ambiente operacional, dentro do ambiente atual de estudo. Mas, na verdade, o conceito de biomecânica ele não é moda, ele é bem antigo, na verdade, né? E qual é o conceito de biomecânica? Bio, a condição Da vida, humana, né? né? Ou animal. E mecânica é o conceito de funcionamento, de movimento, de articulações, ossos, tendões, quando a gente junta as duas coisas. Biomecânica. Mecânica dos movimentos associados à condição humana ou animal. Então, imagina que isso é um conceito antigo, muito estudado e aplicado em vários âmbitos, tanto da medicina, quanto da saúde, quanto do treinamento físico. E talvez seja uma terminologia que seja nova para o ambiente operacional, porque começam-se a sair estudos, começam a sair metodologias relacionadas ao ambiente do tiro, ao ambiente operacional.
Mas, por exemplo, dentro do ambiente do treinamento já é algo muito usado há muito tempo, né? Acredito como dentro da fisioterapia também, o entendimento do movimento a partir da condição humana, o estudo do movimento, né? A biomecânica. E aí, um paralelo interessante em relação a isso seria você entender que existe um avanço significativo de performance esportiva dentro de vários esportes ao longo dos últimos 30, 40 anos, a partir da aplicabilidade desses conceitos e desses conhecimentos de biomecânica dentro do treinamento desportivo. E recentemente começou-se a olhar o agente de segurança pública como alguém que precisa de uma condição atlética interessante para poder exercer bem a condição de fazer um bom disparo, de conseguir transpor obstáculos, de conseguir carregar peso, né? Então, esses conceitos de aplicabilidade de treinamento, ele vem sendo incluído dentro da rotina desses operadores. Então, eu acho que é mais ou menos por aí o conceito da biomecânica dentro do treinamento. Você concorda? Concordo. É exatamente por aí, né? Um ponto interessante é o que sempre me perguntam, né? Tá, por que que eu vou estudar biomecânica na operação de arma de fogo? Para que eu vou, né? Tá na moda, né, falar sobre isso. Sim. Bom, se eu não entendo da principal ferramenta de combate, que é o corpo humano, nada mais importa. Então, o estudo da biomecânica, né, que é o estudo do movimento, né, a aplicação aí da mecânica física na vida, né, no movimento humano, no movimento biológico, no nosso caso, mais especificamente no operador, né, de tanto o atirador esportivo quanto o combatente ali, né, o operador de segurança pública, o estudo da biomecânica visa determinados pontos que vão auxiliar no processo de combate, né, tanto para redução de custo energético, custo fisiológico daquele processo de combate ali, quanto na prevenção de lesões, quanto na maximização dos resultados ali, né, que está diretamente relacionada à redução de gasto energético, né. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas isso parece meio florido, meio, né? Mas veja, é muito fácil para mim, como fisioterapeuta, como atleta, né? Faço a minha atividade física num certo conforto, faço a minha física ali, né? Meu treinamento físico, e tá tudo bem. Se der certo, beleza. Se der errado no final do esporte, né? O máximo que eu vou ter é um segundo lugar. Então, tá tudo bem. Mas quando a gente pensa no operador de segurança pública, muitas das vezes aquele operador sai para patrulhar, sai para entrar numa situação mais de confronto ou numa incursão ali, numa operação, e ele passa horas ali dentro daquele equipamento, né, vestido com toda aquela carga de equipamento, dentro de situações de estresse. E quando a gente traça o olhar e volta a olhar para o operador de segurança pública, para o atirador, para o combatente, a gente começa a ver que a biomecânica pode ser uma grande ferramenta para tentar solucionar alguns pontos ali, dentro daquele gesto diário dele, de informação, de trabalho mesmo, né? E aí cria um link muito grande justamente para o ponto pré-operador de segurança pública, que é a parte de treinamento físico, das várias possibilidades de treinamento que a gente tem disponível, né? Pode ser uma arte marcial, pode ser um CrossFit, que hoje é uma das opções, que, ao meu ver, mais interessante. A gente já conversou muito sobre isso, né? Então, quando a gente analisa a biomecânica e começa a verificar o olhar para dentro da operação de arma de fogo, com o olhar da biomecânica, com o olhar desses fatores físicos ali, né, para o operador, a gente começa a buscar estratégias para tentar alinhar, né, uma boa operação de arma de fogo, uma boa operação do operador de segurança pública, um bom gesto motor com a sua função total ali dentro do treinamento físico, né? O que você acha sobre isso? Cara, muito interessante isso que você está dizendo.
E quando a gente fala de treinamento físico, Roberto, eu gosto sempre de alertar as pessoas para a questão dos rótulos, né? As pessoas, às vezes, elas costumam criar rótulos para as metodologias como se aquilo fosse um produto enlatado com um rótulo. Sendo que, na verdade, a gente tem que partir de alguns conceitos de treinamento. Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, sou instrutor de jiu-jitsu e trabalho também com treinamento físico de lutadores. Já tive a oportunidade de trabalhar com times de futebol na parte de preparação física também. E quando você vai estudar treinamento desportivo e aplicá-los, existem algumas regras com relação ao que a gente chama de especificidade. Imagina que você precisa direcionar o treinamento para a especificidade fim do objetivo daquele treinamento. Então, quando a gente fala assim, o CrossFit é uma boa opção para o operador de segurança pública, mais ou menos. Porque o CrossFit, quando você pensa nele como uma modalidade, como eu te disse, enlatada, com os seus componentes de treinamento meio engessados. Quando que o ideal, quando você quer atingir uma performance máxima direcionado a um público-alvo, você precisa estudar as especificidades daquela operação e basear o treinamento em cima da especificidade daquela operação. E, obviamente, que os conceitos de treinamento, eles são transferíveis. Se você for pensar, por exemplo, na realidade de um operador de segurança pública, o cara ele vai ter que carregar mochila, ele vai ter que carregar carregador, ele vai ter que usar um colete, ele vai carregar um fuzil, ele vai ter que percorrer distâncias curtas em alta velocidade, ou às vezes ele vai ter que fazer marchas de longa distância carregando peso, ele vai ter que fazer, muitas vezes, disparos sob estresse cognitivo. Então, todos esses componentes, eles são treináveis se você construir uma lógica de treinamento entendendo a atividade fim. E o que é interessante é você entender que nenhuma atividade que você vai construir do ponto de vista de ensaio de treinamento físico ou cognitivo vai se refletir na realidade da operação. Mas você consegue aproximar essas metodologias para algo que faça uma transferência de ganho, seja ele físico ou cognitivo. E aí, muitas vezes, a gente acaba sendo criticado pelas pessoas que não entendem o nosso trabalho por achar assim, o cara está querendo dar uma solução mágica. Não existe solução mágica. Existe, sim, ciência e estudo, onde você vai conseguir aplicar ferramentas aproximando de uma realidade operacional para tentar trazer dentro de uma realidade de treinamento algo que seja o mais próximo da realidade possível para que ele tenha alguma vantagem física, cognitiva e operacional. Essa acho que é a grande sacada sobre você entender treinamento, seja ele físico ou cognitivo, entendeu? Sim, sim. O Bushi é Bushi Estratégia. Ó, Esse cara aí é uma eu fera, falei, uma fera. Ele é sim, sim, eu estou professor de tentando ler aqui, jiu-jitsu mas a língua também, agarra, tá, meu irmão? Mas eu, instrutor, uma não, fera do CQB aí. Grande irmãozão. exatamente. E, ele está colocando aqui que existem equívocos sobre treinamento cognitivo simulados de realidade em uma tarefa específica. Irmão, existe muito, muito isso, tá? Às vezes as pessoas querem vender um treinamento, igual o Eliezer está falando, um treinamento muito enlatado. Isso não existe, né? A gente Não, segmenta, fragmenta todo o treinamento físico, cognitivo, operacional, para ir depois juntando esse quebra-cabeça, né? Então, sim, há uma sequência de acontecimentos que vão se somar no final, como gotas, né? Você vai exatamente. pingando aquela gota ali, vai pingando até que você tem um volume total, né? E aí as várias associações cognitivas dos vários esportes, das várias modalidades, dos vários pontos, das várias valências, né, de treinamento são importantes. Uma vez a gente estava conversando sobre a questão da corrida, né, daquela, Sim, daquela, daquela corrida longa, né, que é clássica dentro dos treinamentos, quando muitas das vezes a corrida que o operador vai dar dentro da realidade
10, 15 metros de um abrigo a outro para fazer um ganho de alguma área, né? Sim. Então, determinados estímulos que a gente proporciona ali dentro do treinamento são importantes, claro, aquela corrida clássica ela é importante para trabalhar o desgaste físico, mental, né, daquele aluno ali, é sim, mas outras valências também precisam ser trabalhadas, né, ao longo do treinamento, para que a gente crie essas valências de potência, né, e tudo mais. Não é por aí esse caminho? Sim, sim. E assim, do ponto de vista prático, como a gente estava falando, se você fizer uma analogia do ambiente esportivo, do ambiente desportivo, né, com a atividade do operador de segurança pública, principalmente o operador de segurança pública, que é o operador que trabalha nessa realidade operativa de rua, é você fazer essa analogia que você colocou muito bem como sendo pequenas gotas. Imagina que todo o estímulo que você vai construir ao longo do processo de treinamento desse operador, que vai ser um processo longo, porque ele vai passar muitos anos operando, são pequenos ganhos que ele vai construindo de forma sistemática e tudo isso vai se somando e corroborando para que ele fique cada vez melhor. E por isso é importante a sequência do treinamento, a continuidade do treinamento. Infelizmente, a gente sabe que a realidade da segurança pública no nosso país é um pouco complicada com relação a esses estímulos de treinamento. Muitos operadores acabam se tornando sedentários, inativos, o cara vai ganhando peso, não treina tiro, não treina condição física, mas isso deveria ser uma prática recorrente, né? Para quê? Porque muitas vezes a condição física dele é o que vai diferenciar entre a vida e a morte numa situação de confronto, né? Dele conseguir se deslocar, dele conseguir se abrigar, dele conseguir muitas vezes transportar um colega baleado que não vai ter condição de fazer essa locomoção sozinha. E isso exige esse conjunto de valências físicas que você tratou muito bem. Força, equilíbrio, potência cardiorrespiratória, capacidade de tração de carga. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu, Roberto? Sim. Um outro ponto que eu tenho visto muito, né, tenho observado muito, e aí eu queria ver a sua opinião sobre isso, é que a, o operador de segurança pública, ele sempre foi deixado à margem das áreas mais técnicas, como, por exemplo, fisioterapia, educação física, e a gente não tem, hoje, se você for resgatar, educadores físicos que realmente entendem a operação, o operador e a função operacional, e também ou o atirador esportivo, né, que também é um campo desse universo. Então, a gente não tem profissionais especializados nesse tipo de treinamento, né? Tanto do operador. A gente tem, assim, profissionais que trabalham com TAF, né? Que já tem essa noção, mas é mais específico para a prova ali de admissão e tudo mais. Sim. Na sua visão, qual é o caminho que a gente vai ter que desbravar aí dentro dessa área da educação física? Roberto, a minha visão sobre isso, eu acho que ela se aproxima bem da nossa realidade. Imagina que esse não é um trabalho simples e que ele não é feito por uma ou duas mãos. Ele é feito por várias mãos. E aqui eu queria aproveitar para ressaltar a qualidade do trabalho maravilhoso que está sendo feito pelo Instituto Doutrina Policial, que é fazer o quê? Criar um ambiente virtual de um espaço aberto, onde todas as pessoas que têm interesse em boa vontade, em contribuir em prol da segurança pública do nosso país, de dar a sua contribuição de uma forma sem ego, sem vaidade, colocar na mesa os seus conhecimentos e trocar informações. Porque vai ser dessa forma que a gente vai conseguir construir para o futuro informações pertinentes à evolução de todo um conjunto, de um ecossistema, e só vai ser benéfico para a sociedade como um todo. E eu vejo que a tendência é mais pessoas generosas do ponto de vista de conhecimento técnico, trocando informações, se ajudando mutuamente, para construir um ecossistema de informação que vai beneficiar toda uma categoria, entendeu? E isso é fantástico. Quando você vê um Calaça, quando você vê um Rodrigo Menezes,
quando você vê uma doutora Kézia, quando você vê tantas outras pessoas com uma capacidade técnica absurda do ponto de conhecimento nas suas áreas, mas que tem humildade para abrir o ouvido e ouvir o que o outro tem para dizer, e dizer, não, o que eu tenho aqui casa com o que você tem aí, a gente pode juntar isso e gerar um benefício físico, um benefício físico, social, cognitivo para os nossos agentes de segurança pública, quem ganha com isso é a sociedade. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que existe um movimento muito bacana hoje nascendo no nosso país através do Instituto. E eu acho que, naturalmente, outros institutos virão, mais pessoas vai se juntar a essa grande família, com o coração aberto, com vontade de aprender, com vontade de ensinar. E quem ganha com isso é a sociedade. É a minha opinião sobre isso, sabe? Exatamente, meu amigo, exatamente. Que é um dos grandes problemas que eu vejo que a gente tem enfrentado, e aí a gente está na ponta ali, consegue observar mais isso, é justamente o que o Chico escreveu aqui, que ele faz o treinamento dele por conta própria, né? Então, Sim. não há um alinhamento adequado sobre esse debate, não há um entendimento mais intenso sobre esse debate, e aí a gente chega em determinados pontos onde, às vezes, até tem um educador físico que vai, ou que fala, ou que ele vê alguma coisa na internet que possa se aproximar, e aí acaba causando, ao invés de um benefício, uma lesão, Sim. por um detalhe dentro da função de treinamento que vai prejudicar ali aquele operador. Mas eu vejo também que todo conhecimento ele é construído em cima de erros e acertos. Até quando você fala, por exemplo, do método científico de aplicação, ele sempre parte de uma ideia empírica, de alguém que teve uma ideia e esse cara vai testar aquilo e aquilo vai dar certo, vai dar errado. A partir disso se constrói o método científico para validar ou não. O que é importante é que cada um que tenha algo para contribuir procure espaços democráticos para colocar isso na frente. Olha, eu treino assim porque eu acho que assim funciona por isso, por isso, por isso. O outro operador vai ter outra ideia, vai trazer algo diferente e está tudo bem. Um faz de um jeito, outro faz do outro. Mas existem pontos de conexão nessas ideias que vão acabar se tornando doutrinas. Porque quando você vai estudar sobre, por exemplo, doutrinas operacionais, elas foram criadas dessa forma, em cima de erros e acertos. Mas ninguém é dono da verdade, né? O que funciona, Exatamente. e aí você ouve isso de muitos operadores experientes, o que funciona é o que dá resultado. Deu resultado, funciona. Não deu resultado, não funciona. Porque a vida dos caras depende disso. Mas no universo das teorias, muitas coisas podem ser conjecturadas e aquilo que se entender que é seguro para a operação de arma de fogo, para a atividade operacional, pode ser testada. É isso aí. Senhores, esse espaço, né, esse Instagram do Biomecânica, ele é para que a gente debata mesmo esses temas, para que a gente abra esse debate mesmo semanalmente, para que a gente possa falar. Às vezes, né, e eu já tenho recebido até os comentários, algumas brincadeiras de algumas pessoas falando, que o uso de elástico assim, aquilo, tal, que pegam fragmentos e começam a dar detalhes, né, assim, a distorcer aqueles detalhes. Mas a ideia, né, o propósito é a gente gerar conteúdo junto, porque ninguém vai à frente se não for apoiado com um colega, né? Sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas não vai muito longe. Então, quando a gente coloca, né, o debate, né, biomecânica aplicado ao tiro, esse ponto, né, que entra na moda, né, digamos assim, como trazendo lá do início da nossa live, ele não é para que a gente gere um conteúdo vazio, mas que a gente consiga trazer esses pontos, né, da questão do treinamento físico, da questão da programação do estado nutricional, da programação do treinamento técnico, né? Para que a gente consiga realmente trazer métricas e aí realmente saia do empirismo e comece a documentar isso, que eu acho que é uma das coisas que tem faltado muito, né? É a documentação daquilo que tem sido feito. Né? A gente até debate muito isso lá
debateu muito isso nas oportunidades que a gente teve dentro da sala de aula, onde tinha muito conteúdo, executou várias coisas dentro dos treinamentos, né, dos operadores, mas quando você pega assim, aí você documentou, qual foi o resultado que você teve, como é que foi, tem pouco documento mostrando, né, para tentar trazer esses artigos, né, artigos científicos, estudos, para dentro do debate, para a gente fundamentar. Isso é extremamente importante. Não existe uma verdade absoluta, né? Apesar Não. de eu ter estudado um pouquinho mais de biomecânica, apesar de eles ter estudado um pouco mais de educação física, a gente não é dono da verdade, Não. né? Está aqui tentando justamente trazer esses assuntos à voga, né? Para que eles Pontos de sejam debatidos. reflexão, né? Isso, para que ele seja é, é, debatido de uma forma consciente, de uma forma onde você vai chegar e vai falar, olha, o caminho é esse aqui? Se não é, tudo bem, está tranquilo, né? Vamos mudar aqui, É. né? Por quê? Justamente para que a gente tenha esse ganho, né? E a biomecânica, ele é fundamental para para toda a composição desse tema, né? Uma vez a gente estava conversando, e aí um dos pontos que você colocou muito foi daquelas questões de métricas, de valências dentro do treinamento. Sim. Será que você pode, sim, contribuir, revisar, resgatar isso na sua memória, aqui e trazer para a gente? Pontos que Posso você sim. acha importante dentro do treinamento físico? Uma coisa importante, Roberto, quando a gente fala de treinamento, é você entender assim. Eu trabalho hoje fazendo a preparação física de alguns agentes de segurança pública que trabalham em grupamentos de pronto emprego. São caras que precisam ter uma condição física elevada, até pela exigência do trabalho que eles fazem, né? Eu não sou um operador de segurança pública. Eu nunca peguei um fuzil e adentrei uma viela para trocar tiro com ninguém, nunca fiz uma situação de combate urbano. Não é a minha realidade. Eu sou treinador, eu sou um civil que gosta disso, sou atirador esportivo, mas a gente atira no clube, né? Não atira em ninguém. E aí qual é a grande questão disso? É você entender a realidade do cara na hora de prescrever o treinamento para ele. Da mesma forma que alguém que vai treinar, por exemplo, um bodybuilder, ele não precisa ser um bodybuilder, mas ele precisa entender a realidade daquele atleta. O cara que vai treinar jogadores de futebol, não necessariamente ele precisa ser um jogador de futebol, mas ele precisa entender exatamente o que aqueles homens fazem dentro do campo e o que eles precisam em termos de estímulos físicos para que o melhor aconteça lá em termos de resposta motora. Então, quando a gente pensa em atividade física prescrita, você precisa sempre pensar no objetivo fim. Primeiro, você vai imaginar como esse cara precisa estar para fazer aquilo cujo qual ele precisa fazer, e a partir disso você começa um processo reverso de desconstrução dessa condição, e aí você vai montar pilares de treinamento para entender o que esse cara precisa para ele ter o melhor desempenho físico possível. E o operador de segurança pública, esse homem de operações especiais, esse cara de grupamento de pronto emprego, ele precisa de várias valências físicas, trabalhando de forma sincronizada. Ao mesmo tempo que ele precisa ser forte, ele precisa ser rápido. Da mesma forma que ele precisa ser resistente, ele precisa ser ágil. Da mesma forma que ele precisa ter boa mobilidade, às vezes, para fazer uma posição de torre, para rastejar num ambiente onde mal cabe o corpo dele, ele precisa ter muita capacidade de tração de carga dentro de uma ideia de calistenia, de tracionar o peso do próprio corpo, para vencer uma laje, para passar por um muro, para fazer uma transição. Então, assim, são valências físicas distintas que elas precisam ser trabalhadas de forma igual. Você não pode dar nem ênfase num tipo de treinamento, nem ênfase no outro. Você precisa ir equilibrando isso. E dentro da educação física, a gente trabalha com o que a gente chama de ciclos de treinamento. Ciclos mais longos, ciclos de trechos menores, mesociclos, microciclos, e aí você organiza esse treinamento de forma fragmentada. E a partir dessa lógica, você constrói
aquele objetivo fim. Lembrando que dentro do treinamento físico não existe o que a gente chama de homeostase, né? Que é o cara chegou na condição ideal, ok. O corpo dele, do ponto de vista de resposta física, vai estar sempre em movimento. Então, esses ciclos, eles não têm fim. Você vai reorganizando, você vai reprogramando, e ele vai estar sempre indo e voltando. Imagina que se o cara teve, por exemplo, uma lesão, ele vai passar ali 15, 20 dias de repouso, sem conseguir treinar, a condição física dele vai cair, ele vai precisar de igual período depois para retomar a condição onde ele estava, e assim sucessivamente. Mas a lógica é você partir de premissas de estímulos variados. Corridas longas, corridas curtas, pliometria, trabalho de força, trabalho de resistência, e aí você vai montando dentro de um ecossistema de treinamento aquele cara que vai estar pronto para tudo lá na hora que ele precisar operar. Essa é a lógica. Perfeito, perfeito. Gente, é exatamente nesse caminho. A gente tem que pensar que, e isso é uma máxima, né, que sai muito, e a gente ouve muito dos operadores. Gaste muito suor para poupar o sangue, né? E o treinamento físico, ele precisa fazer parte da rotina, né, da rotina dos operadores de segurança pública, né? E a gente tem que começar a pensar em treinamentos mais específicos, nessa especificidade daquele operador de segurança pública, e aí começar a gerar essa necessidade de conhecimento dos educadores físicos à nossa volta, né? A gente está falando aqui, né, quase que para pessoas que já entendem, né, a Sim. importância disso. Mas a gente também precisa levar esse conteúdo, esse tema, esse debate para o educador físico mais próximo da minha região, dizer para ele, bom, você sabe, eu estou querendo treinar aqui, ou estou num box lá de CrossFit, ou estou num treinamento funcional, ou estou na minha academia, se eu estou com um personal ali, ele tem que entender isso. Sim. E ele tem que buscar esse conhecimento, porque senão vai ser muito geral. E aí, nesses treinamentos muito gerais e inespecíficos, é onde vem as programações erradas de movimento, onde vem o trabalho de valências que poderiam ser melhor trabalhadas, não quer dizer que não vai ter efeito, vai ter, mas poderia ser melhor trabalhada. Aquele consumo, aquele gasto de tempo, de energia, poderia ser melhor direcionado para um treinamento mais específico ali, voltado para a necessidade real daquele operador e que muda também, né? Se você tem um operador que sobe muito em vielas, morros, você vai ter uma necessidade que é um pouco diferente daquele que só está em uma região mais plana, né? Numa planície ali e tudo mais. Então, essas mudanças também são importantes ser levadas em consideração na hora do processo de treinamento, tá? Com certeza. Né? Então, a biomecânica aliada ao treinamento físico torna todo o conhecimento mais específico para a necessidade daquele operador. E é justamente sobre esse tema que a gente tem que começar a cada vez mais debater e debater um pouco mais, né? Estou indo pelo caminho, não é por aí? O que você É isso acha? mesmo. É isso mesmo, Roberto. É isso mesmo. Eu brinco, às vezes, fazendo uma analogia com relação aos professores, aos treinadores, né? Eu gosto de fazer uma analogia dizendo que nós, treinadores, preparadores físicos, professores de educação física, somos como chefes de cozinha. Imagina que todos os mecanismos de treinamento que existem, fazendo analogia com o que eu estou dizendo, seriam os temperos e os ingredientes. Há aqueles que fazem bons pratos, há aqueles chefes que são magistrais, há aqueles caras mais ou menos, porque no final das contas é sobre como você vai combinar esses ingredientes, vai te dar algo melhor ou não. Imagina que o universo do conhecimento sobre valências físicas, periodizações, tipos de movimento, tudo isso é uma grande salada que você, enquanto um conhecedor, um estudioso da biomecânica, do movimento, de estímulos variados, de respostas metabólicas, você vai juntar isso e você vai aplicar isso de forma muito individual. Para o Roberto, para uma senhora de 80 anos,
para um atleta de rugby, para um operador de segurança pública. Você precisa fazer a leitura e a combinação desses ingredientes para que a coisa funcione, entendeu? Então, o grande desafio está na capacitação, na experiência de prescrição, na observação da resposta dos estímulos, porque às vezes você vai testar algo com o cara que não vai funcionar. Se você tiver a capacidade de reajustar o treinamento dele rapidamente, aquilo não vai ter prejuízo dentro da periodização de treinamento, entendeu? Então, essas questões, elas são importantes. Eu sou um cara que eu defendo muito o acompanhamento daqueles que treinam comigo, porque eu preciso estar vendo o cara treinar. Porque às vezes você monta uma planilha de treinamento, envia, o cara está fazendo lá, não sei se aquilo está funcionando ou não, entendeu? Preciso ver como está a resposta do cara, se a carga está adequada, se o descanso está adequado, se a combinação dos movimentos está funcionando bem, se ele tem mobilidade articular para conseguir executar bem aquilo que eu estou propondo. Às vezes o cara não precisa de uma coisa que você prescreve, ele precisa de outra. Então esse acompanhamento mais de perto também ele é fundamental do ponto de vista de um bom treinador, entendeu? Inclusive, o indivíduo não é o mesmo, né? Não. Dessa semana para a semana seguinte, às vezes teve uma lesão no meio desse Tá caminho, às cansado. vezes está passando mal, está cansado, às vezes está bem fisicamente, aí precisa entrar com um outro treinamento. Então, isso tudo oscila muito e Com precisa ser certeza. visto de muito perto pelos operadores, né? Pelos instrutores, na verdade, né? Exatamente. Então, esse acompanhamento ele é fundamental. Cara, já chegamos aqui a quase o nosso limite, né? E aí eu Maravilha. queria te pedir para deixar uma mensagem para o pessoal, né? Uma mensagem final para a gente fechar essa live aqui e já vamos combinar aí para o futuro. Depois a gente vai combinar aí uma próxima live sobre um tema mais específico aí. E você que está assistindo, se você quiser deixar também a sua pergunta aqui agora na caixa de comentários, e a gente pode responder aqui para você, ou até mesmo um tema que você gostaria de ouvir na próxima live que a gente vai fazer mais para frente aí, tá bom? Vamos. Roberto, a minha palavra final é a palavra de gratidão, cara. Eu só tenho a agradecer a você, ao pessoal do Instituto, aos meus amigos, ao Capitão Renê lá, que me deu a oportunidade de aprender muito com ele com relação à instrução de tiro e esse ambiente operacional. E sou um cara que eu gosto de estudar, já trabalho com treinamento físico há 20 anos, sou um apaixonado por isso, tenho me dedicado nos últimos anos aí ao estudo da segurança pública, porque eu acho que é o papel de todo cidadão contribuir da forma que puder para que a gente tenha um país mais seguro, para que a gente tenha melhores operadores. E me coloco à disposição aí para quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, pode me chamar no direct. Estou à disposição aí para ajudar no que for preciso. Top, meu irmão. Eu agradeço demais o carinho, demais a parceria, a gente sempre conversa, né? Até agora, até a Sim, gente tem que retomar aqueles bate-papos aí de fim de semana. A gente tem estudado junto, né? Eu tenho aprendido muito. Eu digo sempre que ensinar, a gente aprende em dobro. Por quê? Porque a gente coloca um conceito ali, pessoal, um conceito que a gente estuda, e quando ele é confrontado no sentido bom, né? sim, Debatido, você percebe coisas que você não perceberia se você tivesse sozinho, né? Então, eu te agradeço muito aí também te pela agradeço. oportunidade também de a gente poder estar dividindo esse conteúdo, estar dividindo várias informações, de você fazer parte aí da pós-graduação, tá? De Biomecânica e Psicofisiologia do Combate lá do Doutrina Policial e seja bem-vindo, tá? A Para todos mim é uma honra, cara. aí, Obrigado por tudo. Sou valeu. grato a A você todos, aí. valeu. A todos aí que entraram, que participaram, tá? O Ney tá aqui, viu o Cavalcante, passou aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Eduardo, O né? nosso, O Tavares, o nosso irmão, eu, cara, Júnior Black, estava por aí, o ele mestre. estava aqui, caramba, passou por aqui. O Rodrigo mesmo, né? Nosso chefão, passou por aqui. Gente, todo mundo, tá? Filipe, Bushido aí que contribuiu, Matheus, caramba, muita gente. Muito obrigado mesmo, tá? Pela participação de vocês, pela presença de vocês.
Aproveitar aqui esse finalzinho para dizer que semana que vem eu vou estar com o Capitão Calas aqui para trocar uma ideia também com ele sobre sistemas complexos aplicados ao treinamento operacional. Então é Sensacional. um tema muito legal também. E é isso. Vamos dividir conhecimento, vamos contribuir aí com a operação de arma de fogo, com os operadores, com o tiro esportivo. Tá? Muito obrigado, meu irmão, pelo seu trabalho, Obrigado a por você. toda a sua disponibilidade aí. Valeu mais uma vez. Valeu, cara. Uma boa noite a todos. Deus abençoe e até a Boa próxima. noite, boa noite. Valeu, fique com Valeu. Boa Deus. noite.